tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de novembro de 2013, é uma segunda-feira. O verbete é de número 2852, ele tem 7 páginas, 72 logias e 18 máximos. O tema é etos assistencial e foi feito, consequentemente, na especialidade assistenciologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Ana Seno, que foi a verbetógrafa de ontem também. Então, a Ana Seno, ela é graduada em letras, pós-graduada em administração, controladoria, mestranda em linguística, brasileira, natural de Avaré, São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde fevereiro de 2002, docente em Conscienciologia desde julho de 2005, autora do livro Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais e tenepsista desde dezembro de 2002. O etos assistencial é a manifestação do conjunto de costumes, hábitos, comportamentos, condutas, atitudes, valores, ideias e linguagens de determinada pessoa ou grupo, caracterizada pela teática, verbação e conformática da assistência lúcida, com predomínio da TARES durante as interações energéticas e multidimensionais. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal do assistente traforista, o predomínio da ortopensenidade na autovivência diuturna, a heteropensenização altruísta, a predominância do PEN na manifestação do etos, a evitação do etos saudosista no retropensene. Na fatologia, a introjeção dos valores fraternos e assistenciais, a imagem de si criada pela assistência ininterrupta, a apresentação implícita do traforismo na automanifestação, a comunicação tarística enquanto modelo de assistência, o etos deformado pela corrupção, as memórias emocionais influindo na assistencialidade pessoal, o descarte da defesa da autoimagem, o desembaraço no atendimento ao assistido, a capacidade de sintonia intelectual e emocional com os interlocutores, a presencialidade homeostática, a transformação da pseudo-benignidade em etos assistencial, o fraternismo manifesto no ato de falar, olhar, andar, gesticular, o treino multimilenar da prática assistencial reverberando no ego atual. A gente chama a atenção que a fatologia tem 27 linhas, portanto, acima de 20, né? O que constitui o máximo para o verbete. E a gente, então, convida a vocês lerem, né, toda a fatologia, que a gente só deu uma pincelada aqui. Para a fatologia, o despertamento para a vida cósmica e multidimensional, a qualidade do etos manifesto nas projeções lúcidas, a impossibilidade de escondimento da verdadeira imagem de si nas dimensões extrafísicas, a importância do etos assistencial nos resgates extrafísicos, o etos assistencial anônimo manifesto na TENEPS, a ectoplasmia usada na ação assistencial. Na divisão argumentologia, a gente também destaca a enumeração comportamentos, na qual a verbetógrafa, pela etologia, né, ela apresenta 2 polos extremos, né, considerando que o etos traduz a essência dos significados e significantes intrínsecos ao comportamentos e atitudes manifestos pela consciência durante qualquer interação. Então, considerando essa condição intrínseca ao comportamento, ela apresenta, então, 2 polos extremos aí. No outro parágrafo, que a gente quer chamar a atenção, é o tipos, né, que perante a assistenciologia, a autora do verbete,
ela coloca 20 tipos de perfil do etos de etos predominantes, certo? Então, 20 tipos, é importante a gente ver também, até para fazer uma autoavaliação, né, crítica aí de qual é o nosso etos principal aí, etos, né, principal. Na remissologia nós destacamos conduta cosmoética, força presencial, fulguração parapsicosférica, padrão sempiterno e raiz do temperamento. Frase enfática: o etos assistencial mega autêntico é conquistado a partir das recins continuadas da raiz do temperamento, sendo manifestado em qualquer comportamento interconsciencial sadio. Questionologia: você já refletiu sobre o próprio comportamento durante as interações conscienciais? Qual tipo de etos você manifesta? Reconhece o estilo pessoal de autoexpressão? Na bibliografia, a autora contribui aí com 4 fontes de referência e na webgrafia com uma fonte. A mega-análise agora é realizada pelo João Paulo. Benevolência, conduta, atitude, valores, manifestação, acolhimento, comportamento, altruísmo, fraternismo, amparabilidade, magnanimidade, consciencialidade, ortopensenidade, coerenciologia, cosmoeticologia, assistenciologia, intencionologia, taristicologia, traforologia e etologia. Bom, a pergunta clássica é, antes da gente passar para as perguntas do teletertuliano, é saber a motivação que você teve para escrever esse verbete, né? Sim. E contextualizar aí para a gente, pesquisa, como é que você andou, né, nessa questão da pesquisa para fazer esse verbete. Ok, boa tarde a todos, é bom estar aqui novamente. Bom, etos assistencial é um tema que nasceu novamente, né, porque eu falo do verbete de ontem também dentro da minha área de pesquisa, que é linguística. Etos, dentro da linguística, é uma das categorias de análise do discurso. Então, eu pensei assim: como essa palavra é uma palavra grega e ela tem uma vital importância para nós, porque dela originou a ética e para nós a cosmoética, eu falei, olha, dá para a gente fazer aí um somatório, uma associação de ideias bacana. Então, o que para mim, seria o máximo eu ter de concepção de manifestação, porque a gente vai aí, ao longo do debate, entender melhor o conceito, mas ele é basicamente a nossa manifestação consciencial. Então, é como se a gente, num único feixe, né, de energia, a gente conseguisse expressar tudo que a gente é. Então, o que é o mais avançado para nós na conscienciologia? É a gente ter uma manifestação, no meu ponto de vista, é claro, a minha proposta, ser assistencial. Porque se nós estamos aqui nessa dimensão para nos interassistir, então, conquistar um comportamento, uma conduta, uma manifestação de caráter assistencial é tudo de bom, né? E aí a gente vai aprimorando, lapidando, né, a nossa pedra bruta para ver se a gente consegue chegar nessa manifestação aí positiva, né? É verdade. Então, vou falar então de novo, né? Que o professor Valdo sempre fala que a gente teve algum viés assistencial e por isso a gente conseguiu chegar no curso intermissivo, né? E hoje a gente está na conscienciologia. Então, é importante ver, inclusive, aquela listagem que você fez, para ver qual é a predominância na gente, de cada um de nós, para a gente se conhecer um pouco melhor, né? Exatamente. Dentro porque
alguma predominância, algum detalhe, algum viés de assistência a gente já teve. Apesar de todas as bobagens que a gente já fez. Exato, exato. E aí a autopesquisa nos ajuda muito, porque aí você vai estar se vendo, você é o objeto de pesquisa e você vai se colocar como, observando como é a sua manifestação. Você pode fazer isso por você mesma, dentro de um processo, por exemplo, autoconsciencioterápico, né? E com todas as técnicas de autopesquisa que a gente já tem aqui dentro da CCCI e mesmo dentro da enciclopédia, tem várias técnicas, né? Agora, tem também a outra que são os feedbacks, as heterocríticas, os comentários que os outros fazem da gente ao nos perceber. Então, esse conteúdo também é ótimo para a gente fazer essa autoavaliação e ir aprimorando, né? Modificando, fazendo as recins que são necessárias. Afinal, nós só evoluímos em grupo, né? É verdade. Deve ser, não. É exatamente devido ao feedback, né? Recebido constantemente. O Mega Pensene, ninguém evolui sozinho, né? É bem isso. Então, vamos lá. A verbetógrafa é a professora Ana Seno. Estrangeirismologia, página 8, primeira linha. A mise-en-scène pensadamente assistencial. Como funciona na prática? Ok. Mise-en-scène é uma palavra francesa que quer dizer as condições da encenação do contexto que você está vivendo. É como uma peça de teatro, né? Qual é a mise-en-scène? O palco vai estar... com qual decoração, como é o cenário, qual é a composição, onde os personagens vão se alocar e como eles estarão ali dentro, né, inseridos. Então, se você quer ter uma postura assistencial, e isso ainda não é automático dentro de você, você está no movimento de conquistar isso, então você pensadamente vai elaborar condições ambientais externas para isso te favorecer, né, na sua manifestação. É nesse sentido. Estrangeirismologia, ainda página 8, quarta linha. A dosagem do sex appeal durante a assistência. Muito importante. Porque às vezes tem consciência que tem um sex appeal bastante grande e assim, bem desenvolvido e natural, e ele é expansivo, ele, né, se estende. E às vezes, numa assistência, dependendo do perfil de quem é assistido, não dá para ser nesse volume todo, né? Você tem que estar meio que segurando a onda. Você tem que segurar a onda um pouco, né? Dar uma diminuída, dar uma recolhida nas suas energias para que aquilo... Porque, às vezes, a TARES ela não vai estar na linha da sexossomática, ela vai estar na linha mental-somática. Então, você tem que deslocar o foco de atenção para aquilo que você quer, né? Então... Estrangeirismologia, página 8, última linha. O que é a Zoosine assistencial? Zoosine. Zoosine. Muito bem, eu tenho aqui o meu grande assistente, né, o Marcelo Rouanet, o meu duplista, que já me deu a dica, é uma palavra alemã, e que quer dizer nada mais, nada menos que o modo de ser, de agir. Então, como é esse nosso modo de ser? Ele está, no caso aqui, eu resolvi pôr o qualificativo assistencial. Então, é buscar ter um modo de ser assistencial, que isso vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu estou tendo uma concepção do que é ser assistencial, ou de que é ter um ethos assistencial, X, né? Todos nós aqui presentes, ao ler isso, ou ao entrar em contato com esse conceito, vai ter a sua própria concepção, segundo a sua própria história pessoal e o perfil consciencial, né? Como vai ser isso, para cada um é diferente, né? Ainda em estrangeirismologia, página 8, sétima linha, o plus ultra na doação de energias e como realizar. Às vezes, numa condição de assistência, você tem que recorrer a um quanto a mais de energia. Como alimentar-se de uma
volicionina maior, de um quanto de energia maior para você estar atuando ali assistencialmente. Às vezes a carga maior mesmo é energética, não tanto de linguagem, ou de uma ideia, ou de um conceito, né? Então esse plus aí, energético, é importante, né? Carregar mais Carregar energia. mais. Às vezes é isso que vai dar o efeito maior na assistência. Fatologia, página 8, primeira linha. A imagem de si criada pela assistência ininterrupta. Poderia nos falar mais? Então, quando você já tem dentro de si o seu modus operandi de ser assistencial, a imagem de si que você cria para o outro que vai estar observando, ela vai estar sempre trazendo o caráter assistencial. Se você está na dinâmica de sempre ser uma pessoa assistencial, manifestando essa intenção nas ações, no comportamento, na atitude, na fala, em todo o seu conjunto, né, de manifestação, se é de caráter assistencial, essa imagem de si naturalmente já vai ser criada e vai ficar de modo ininterrupto, né, vai ser natural. Assim, falando aí de mim, ainda não é ininterrupto, né? Eu tenho as minhas, né, meus altos e baixos, e aí nem sempre a gente consegue passar, né, sempre a imagem de si assistencial, né? E aí é o feedback que vai mostrar para você se a sua imagem já é assistencial, é isso? É o feedback e é também o efeito, a repercussão. Porque daí você vai ter a resposta disso, a ressonância do seu comportamento, né? Porque é como aquele movimento do morcego. Ele, né, joga a onda, depois ele vai, se tem obstáculos, volta aquilo para ele, aí ele percebe que tem um obstáculo. A mesma coisa no processo assistencial. Você faz uma ação que você acha que vai ser assistencial, às vezes pode não estar sendo. Então, você já vai ter ali, naquele ato, naquele momento, no cenário, você já percebe, e você pode corrigir, ajustar a sua ação. Então, isso é que é bacana, você está sempre reatualizando isso na sua manifestação. Tem que acompanhar o ato da assistência, né? Você faz aquele trinômio, acolhimento, orientação e encaminhamento. E encaminhamento, mas aí tem um polinômio, que depois do encaminhamento vem o follow-up. O follow-up. E aí você, né, tem que acompanhar para ver se tá indo bem, se não está, se aquilo que você fez realmente funcionou, né? Porque às vezes você faz a mesma coisa para duas pessoas, para uma funcionar bem, para a outra não funciona. Eu não entendi a última palavra do polinômio. Follow-up. Follow-up. Acompanhamento. É isso mesmo. Mas o follow-up não é o próprio acompanhamento? É o acompanhamento do que aconteceu após você encaminhar. Porque, na verdade, você já tem a história do acolhimento, do esclarecimento, que é a TARES, e do encaminhamento. Você se registrou, isso já é o início do follow-up. Mas esse follow-up que a gente está falando o que acontece depois que você solta a pessoa, né? Entendeu? O encaminhamento é você soltar. Você já fez o esclarecimento, então você encaminha. Aí, mas você não encaminhou e deixou para lá. Você encaminhou e fica de olho para ver se o que você fez, qual é a repercussão que está tendo. Né? Aí você vai acompanhando. É esse que é a ideia do follow-up. Eu entendi. Quer dizer que o que vem antes é atendimento. Acolhimento. Acolhimento. Então, a pessoa está aqui, você percebe que está com algum problema, você acolhe. Aí você orienta dentro da interlocução, né? Do que você percebe que é o melhor para ela. Aí você encaminha. E depois é o follow-up. Aí depois você fica olhando e observando o que está acontecendo. Entendeu? Entendi. Tá bom. Porque senão é aquela história, né? Fiz muita assistência. Fez. E aí, como é que estão seus assistidos? Estão melhores? Estão piores? Você fez assistência, não é só até o encaminhamento. Que pode ser como a Ana falou. Pode ser que tenha que reajustar alguma coisa, né? E o reajuste pode ser na gente, não necessariamente no assistido. Exatamente. Essa que é a novidade da coisa, porque às vezes a gente tem uma crença, né, de que a gente fez o melhor, o máximo, o assertivo, o show de bola.
Mas nem sempre é assim. Por Tem um isso, ângulo follow-up, vamos lá checar se realmente o efeito, a repercussão foi aquilo que era o esperado. Eu acho que você está corretíssima. O follow-up é o grande feedback para você do tipo de assistência que você fez. Né? E você também não deixa o assistido para lá, você acompanha. Né? E o legal, e aí volta na mise-en-scène, são várias mise-en-scènes. Pode ser aquela do ato do acolhimento e da orientação, e que pode acontecer num X tempo, né, hoje. Aí, daqui uma semana, um mês, um ano, você volta a fazer essa checagem, que é o follow-up, para ver, pode ter vários times. Aí a cronêmica vai variar, dependendo do caso que você está lidando, né, de assistência. E aí você está me lembrando aquele princípio, né, de que o maior assistido é o assistente. Porque se você acompanha o assistido, você vai se ver, né, refletido no resultado daquela assistência. Né? Então, essa é a maior assistência que você tem, né? Muito bom. Não é nenhum, assim, benefício extra, né? Não é nenhum 14º salário. Né? Porque quando você fala maior beneficiado é o assistente, você pensa que o assistente vai receber de bandeja, né? Sei lá, algum cargo de evoluciólogo, né? Ou então 15º salário, enfim. Mas não é isso, é o feedback que você vai ter pela assistência que você fez para você poder se modificar para melhor. Ou pelo menos não é só isso, né? Pode ser isso, pode ser isso e pode ser mais coisas também, mas principalmente eu acho que é esse o âmago da questão. E nesse tema, nesse ponto, é legal a gente já desmistificar que você fazer assistência põe o assistente numa condição de superioridade, e não é assim. Porque todos nós estamos em evolução. Então, por exemplo, naquilo que você já é capaz de assistir, você já está ligeiramente melhor que o outro, que está necessitando da sua assistência naquele aspecto. Mas, ao você ter os feedbacks e os retornos, você vai aí aprimorando outros elementos que você nem tinha pensado em você mesmo, e vai te gabaritando a fazer outros tipos a mais de assistência. É bem importante isso. Vai não crescendo, Em Fatologia, página 9, 4ª linha, de baixo para cima, a transformação da pseudobenignidade em ethos assistencial, como ocorre? Então, essa pseudobenignidade, tem gente que tem um ar, né? Faz uma postura, uma pose de ares, né? De gente boa, de gente, né? Acolhedora, ou de gente que quer ajudar, né? Que faz caridade, enfim, que faz aquele que a gente chama aqui, na contraposição da assistência, o assistencialismo. Né? Então, isso daí não é homeostático, não é tão positivo assim. Então, é transformar isso, de fato, no verdadeiro ethos assistencial, numa manifestação real, verdadeira, coerente, né? Autêntica, em que você está mostrando a sua essência e, de fato, mostrando o seu potencial, né, de assistir. Não dá para enganar, né? Isso que você chama de máscaras sociais, é isso? É um viés, é um outro jeito de dizer a pseudo-benignidade. Não tem aquele encontro social que a pessoa chega e fala, ai, queridinha, mas por dentro ela está odiando a pessoa. Isso é uma pseudo-benignidade ou pseudo-acolhimento. Porque é uma máscara. É uma máscara, né? Você não está sendo autêntico, né, na sua manifestação. Ana, sim? Ontem nós falamos sobre a questão da autenticidade. Então, eu gostaria que você voltasse aqui no verbete e falasse tanto da autenticidade do assistido, ou assistível, e a autenticidade do assistente. Então, eu vejo que sem autenticidade não dá para ver uma assistência ou interassistência, ainda que relativa. Então, eu vejo que a questão da autenticidade, nesse contexto do ethos assistencial, é muito importante. Você pode, por gentileza, falar um pouco a esse respeito? É verdade. Sem dúvida, esse é um ponto. É como na história da interlocução. Se os dois estão sintonizados, estão usando a mesma linguagem, estão se compreendendo,
está havendo, de fato, o diálogo na profundidade que é esperada, a assistência também tem essa mesma analogia. O assistente e o assistido, se estão na mesma intencionalidade, buscando mesmo essa interação, um de doar, outro de receber, e de estar nessa intensa troca, aí nós temos o 100%. Mas pode ocorrer também outros percentuais, né, de assistente. Às vezes o assistente está realmente no seu 100% de ação, mas o assistido não está tão aberto assim a receber essa assistência, a compreender, a estar tendo sinapses mesmo para compreender aquela assistência ou esclarecimento que está recebendo. Então, aí pode ficar capenga um dos lados, né? Eu não sei se alcancei aí a... Tem uma pergunta aqui do... Bom, você está falando de autenticidade, posso só complementar aqui? Tem uma pergunta aqui do Télio Tertuliano, que fala mais ou menos sobre máscara social ainda, né, e autenticidade, que é uma... É da mesma moeda, né? Duas faces da mesma moeda. Duas faces da mesma moeda. Ele fala assim, ó, o descarte das máscaras sociais poderia aprofundar? Só para saber que mais ou menos isso vocês estão conversando, está respondendo a pergunta dele, mas se você quiser aprofundar ainda mais... Exatamente. O descarte das nossas máscaras, para a gente atingir vamos dizer assim, essa condição ideal de ethos assistencial, a gente tem que estar num movimento de querer sempre estar expressando a nossa essência de quem a gente é. Então, não dá para esconder. E o que a gente vai envolver tudo. Trafores, trafares, trafais. Quer dizer, o nosso conjunto todo de costumes, de hábitos, de comportamentos, de condutas, atitudes, valores, ideias e linguagens que a gente utiliza, em cada um desses elementos, onde a gente estiver falhando, já não vai estar tão 100% autêntico, né? Você vai dar brechas para uma ligeira utilização de máscaras ali, né? É sutil a coisa. Será que o descarte das máscaras, né, essas máscaras, então acaba, no caso, intoxicando a própria pessoa energeticamente? É isso, será? Porque você coloca lá na linha 13 a jovialidade permanente alcançada pelo ethos assistencial, né? Estava pensando estava intrigada com esse item, que é realmente interessante. Aí, conforme você foi falando, meio que você foi respondendo, né, da questão que o próprio assistido é o mais assistido, né? O assistente é o mais assistido, porque recebe feedbacks para ir qualificando a pensenidade, vai fazendo a reciclagem e vai aumentando a desintoxicação energética, né? Perfeitamente. Né? E aí Eu achei que tinha relação com esse item. Exato, e isso vai se manifestar na nossa psicosfera, na nossa pele, né? Na nossa expressão facial, né? Não tem aquela situação assim que você bate o olho na pessoa, você já vê que ela está, ou se ela está muito bem, é a joie de vivre, né? A alegria de viver, ela vai estar tão inteira, tão plena na sua manifestação, porque tudo está equilibrado, está homeostático. Ela está de bem com ela e está de bem com o mundo, com a vida. Então, esse é o ápice, né, da manifestação da pessoa no positivo. E quando a gente não está nessa condição, aí cabe a autopesquisa para investigar. E aí, qual é a raiz disso? Onde é que eu tenho que mexer? O que está falhando em mim, que eu não estou observando, que está saindo na minha manifestação, que está mostrando isso, que não está ok, tem algo desequilibrado, né? Hoje o professor Waldo tem usado a expressão assistível, ao invés de assistido. E aqui na página 8, na fatuística, você coloca o último item aqui, a evitação do ethos saudosista do retropensene. Qual a relação disso com o ethos assistencial? É muito, muito bom isso. A pergunta, porque dá bastante discussão. Vamos imaginar a gente pluriexistencialmente. Nossa, quantos ethos a gente já não teve, né?
Porque, veja, a gente ressomou em várias culturas, a gente já teve vários costumes, hábitos, língua diferente, a gente já viveu um monte de coisa. E hoje a gente está, né, por exemplo, eu, no caso, nós aqui nascemos no Brasil, falamos a língua portuguesa, né, temos um ethos, uma cultura, uma forma de ser e de agir e de se comportar. Ok. Mas vai ter, às vezes, momentos em que a gente vai acessar, em retrocognição, retrovidas, que aí a gente pode ter esse saudosismo. Mas é outra vida, não é esta, não é esse ego atual. E aí, você vai fazer o quê? Vai viver do passado? A gente tem que se atualizar. Pode ter sido um ethos muito bom, assistencial? Pode, mas e hoje? Hoje o desafio são essas as condições do cenário que a gente está. Então, eu queria aprofundar exatamente nessa questão do ethos, voltando até um pouco na definição que você... E mexe com isso que ela falou, com a máscara, com a autenticidade, mexe com tudo. Que assim, ó, o ethos assistencial, o ethos, não assistencial, qualquer que seja o ethos, é uma manifestação do conjunto de costumes, hábitos, comportamento, condutas, atitudes, valores, ideias, linguagem de determinada pessoa ou grupo. Então, até aí, você não tem que ser... Novidade nenhuma. Não tem novidade nenhuma, e a autenticidade aí, não, você está representando aquele grupo, você está chupando, né? Ok. A cultura reproduzindo aquilo. Copiando, imitando. Só que aí você complementa assim, ó. Caracterizada pela teática, verbação e conformática da assistência lúcida. Aí é que entra o assistencial. Então, aí, quer dizer, eu fiquei pensando nisso. Então, essa questão que a gente está discutindo aqui, de autenticidade, de máscara social, ela entra nesse momento que você vai, entre aspas, medir ou automedir a teática, a verbação e a conformática do ideal assistencial, ou do ideal, ou da filosofia, ou do alinhamento, da meta assistencial. E aí você rompe com o ethos social, qualquer outro ethos que te criou. Né? Você foi criada num ethos e agora você está rompendo com aquele ethos social ali para criar ou estabelecer, fortalecer um ethos no viés assistencial. E é aí que você pode falar de máscara social e autenticidade, do ponto de vista do ethos assistencial que eu estou falando. Correto, correto. Porque e quando a gente tem que descartar isso, de fato, as máscaras, e quando, às vezes, a gente tem que camuflar. Porque, às vezes, tem esse exemplo, por exemplo, que o Valdo traz, o serenão, a gente não consegue alcançar a presença dele, muitas vezes. Mas é um ethos tão assim, poderoso, no sentido pleno, né, da manifestação, que ele consegue fazer o controle disso. E ficar no anonimato dele é isso, no anonimato dele. E aí ele está assistindo, mas sem ser percebido. E nós estamos exatamente aprendendo a fazer esse autocontrole. O lance é que a gente está bem no início do processo. Porque muitas das vezes a gente ainda está com tanta recém atrasada por fazer que fica evidente a nossa manifestação não adequada, não assistencial, é anticosmoético, né, antiassistencial muitas vezes, é antagônico, enfim, cria entropias, enfim, porque aqui nós estamos falando de algo idealizado, como você trouxe, né? Esse é a nossa direção lá, a nossa meta. Vamos ser o melhor, né, lá, que seria isso, né? Atingir essa condição lúcida de assistência, estar nessa conformática, porque para cada assistente ou assistível, né, que eu acho que é bem razoável essa expressão, é uma condição. Eu acho que isso tem a ver também, quer dizer, o ponto de mudança mesmo é o curso intermissivo, né? Porque antes a gente vivia o ethos da sociedade, do comum, né, onde a máscara fazia parte do ethos, entendeu? Exatamente, né? Era intrínseco. Era intrínseco. Aí, depois do curso intermissivo, a gente determinou que a gente agora vai ser
interassistencial. Aí começa essa dificuldade de manter o ethos assistencial, né? Quer ver um exemplo banal que a gente pode pôr no cotidiano? A pessoa, você não bebe, não fuma, e você está numa festa, a pessoa vem e te serve isso. Ah, o que você quer? Quer um uísque? Quer né? Você quer fumar alguma coisa? E aí, você vai fazer o quê, né? Qual é a sua reação? Porque isso tem a ver com comportamento. Se no teu CPC, beber e fumar não é valor e não está na sua lista, você vai ter que bancar isso para ter o seu ethos firmado. Senão você vai estar fingindo, tá com máscara, vai agradar, vai então aceitar aquilo só para ficar de bem né, na fita. Pois é, mas você vê que na etiqueta tem um negócio desse, né? Que você não pode falar, não sei o que. Então, é isso que eu estou te falando. Essa falsidade, entre aspas, essa inautenticidade, essa máscara social, ela faz parte do ethos social, né? Do ethos não assistencial. Eu acho muito bom esse tema, assim, porque rompe com isso, né? E faz uma distinção entre a cultura, né? O convencional e a postura que você tem que ter firme das suas convicções. Das suas convicções. Isso nos dá muita clareza dos nossos posicionamentos. Eu vou ser pusilânime, vou ficar em cima do muro, eu vou agradar ali daquele lado, vou agradar ali daquele outro lado? Como assim, né? Ana, a outra Ana. Oi. Por favor, na interaciologia. Na primeira linha, a interação bioaura, pessoal, clarividência. Você podia explicar um pouquinho mais sobre essa bioaura pessoal? Quando você está numa plena manifestação de ethos assistencial, a tua aura, ou bioaura, ela vai ficar, em geral, luminosa, crescente. Enfim, para quem é mais parapsíquico, consegue ter clarividência, isso vai ficar bem evidenciado. Então, eu quis chamar a atenção para esse detalhe, né? Quando você fala que a pessoa está com uma aura boa, ou né, você observando alguém, né, falar numa palestra, ou numa aula, que a aura que a envolve está numa qualidade boa, então você está tendo essa clarividência, né? Você está conseguindo ter essa percepção. E isso é bacana, porque, de repente, é o ethos ali assistencial, né? Visível, sendo materializado, né? Vamos colocar assim, né? Mas não seria então vamos dizer assim, um ethos visível, então? Pois é. É bem isso. Isso aí. Tá, obrigada. Ana, na página 9, na segunda linha, a marca registrada da personalidade, e depois lá na 10ª linha você fala o contraponto da autoimagem idealizada. Você poderia comentar, por favor? Sim. A marca registrada da personalidade. É bem isso mesmo, né? Qual é a tua cara, né? Qual é o seu jeitão? Quando você entra num ambiente, a tua força presencial é percebida ou não? Ou como ela é percebida? Entende? Quando pensa em você, o que as pessoas pensam sobre você? Que imagem vem na cabeça das pessoas quando alguém fala o teu nome? É a tua marca registrada, né? Vamos colocar assim. Porque, quer a gente queira ou não, a gente passa uma imagem para os outros e aquilo fica fixado, né? É assim que se constroem os estereótipos, os estigmas. O bacana é a gente fixar do outro a real imagem dele, com maior coerência e fidelidade. Porque aí correm os riscos das interpretações, né? Você se manifesta, você está, né? Esse fato já vai reverberar no seu entorno e já vai provocar no outro uma reação, uma avaliação, uma interpretação, uma subjetividade, que pode não corresponder à sua imagem.
Então, você pode ter uma imagem de si idealizada que não corresponde àquela que realmente você passa para o outro. Então, esse gap entre a imagem que o outro te percebe e a imagem que você tem de si, esse é o ajuste que tem que ser feito, né? Porque se você não equaliza isso, você vai estar sempre achando que você, por exemplo, é o máximo e o outro está te vendo como, né, um qualquer, né? Não sei se eu consegui aí expressar alguma coisa. Não, ok. Porque o complexo é isso, da gente, de fato, ter o real entendimento da nossa autoimagem, né? Agora, na página 9, de novo, a demonstração de afeto pelo gestual, e depois, lá na parafatologia, lá embaixo, os palmochakras carregados de energias afáveis e acolhedoras. O primeiro eu esqueci. Qual que é mesmo que você pediu? O primeiro? Demonstração de afeto pelo gestual. Sim. Esse carinho, esse gesto. Pois é, tem gente que se comunica muito, né, por essa forma, né? Tem uma comunicação gestual bastante expressiva, faz movimentos que são acolhedores, né, afetuosos, que é aquela simpatia em pessoa. Às vezes ela nem mexe com as mãos, mas o rosto já diz muito. A maneira como ela sorri, né, o mexer das bochechas, né, a maneira como coloca os lábios. São detalhes que isso tudo, a gente, né, numa conversa, numa interlocução, a gente tem que estar atento. É comportamento, é manifestação isso, é comunicação. Então, aliás, eu até estava na dúvida se eu colocava sob o viés da comunicologia ou se da assistenciologia, mas aí eu achei, não, eu acho que o forte aqui é a assistenciologia mesmo. Porque ethos vem da comunicação, né? Como que é que, por exemplo, ethos ficou durante muitos séculos sendo estudado muito mais dentro do teatro, né? Das artes cênicas, porque o ator ele tem que estar desempenhando papéis diferenciados e com isso ele tem que experimentar diferentes ethos, porque são personagens diferentes, né? Se bem que, assim, do ponto de vista da elaboração do verbete, poderia ter sido mesmo sobre o viés da comunicologia, né? Porque praticamente você está trabalhando a assistência como resultado interferência da comunicação, né? Mas eu acho que ficou bom também com a assistenciologia, né? A assistenciologia não tem o que falhar. E a comunicologia útil. Seria interessante para chamar a atenção. Você colocou na interdisciplinologia, não colocou? Coloquei, achei bastante importante, porque é daí que nasceu mesmo, né, o conceito de ethos. Aliás, a gente não conversou sobre isso, né? Essa palavra grega, é interessante dar esse histórico, né, pequeno aí. Essa palavra vem da retórica clássica, né? Os filósofos gregos, aí mais principalmente Aristóteles, criou no seu livro A Arte da Retórica, a tríade, né, que a gente chama de tríade aristotélica. Então, logos, patos e ethos. Então, logos, a razão, patos, as emoções e paixões, e ethos, a manifestação, a expressão, a forma, a maneira de ser, de você falar, ter a retórica. Então, esse grupamento desses três elementos é que dava a qualificação para o orador. E quanto mais desenvolvido eram os três, melhor ele era bom na sua argumentação e persuasão, porque eles objetivavam o convencimento, a persuasão, né? Era esse o intuito. Você vai fazer a sua performance, né? A sua oratória para isso, né? Para convencer da sua ideia, da sua lógica, da sua maneira de pensar e tudo mais. Aí o pensene, então, né? Exatamente. Eu penso que dá uma estreita relação mesmo com o pensene. Porque o pen vem com logos, o senho vem com o patos e o ethos vem com a energia. Né? Que é a manifestação. A manifestação.
Tudo a ver. Você fala aqui na sexta linha de baixo para cima e na página 9, na página 9. Tá. A capacidade de sintonia, porque a gente está falando sobre esse assunto, intelectual e emocional com os interlocutores. Exatamente. E olha só, quanta... ontem eu já disse, acho que vale a pena repetir, olha quanta coisa a gente tem de complexo para a gente fazer autogestão quando a gente se comunica, né? Tantos elementos que você tem que estar dosando e em função do interlocutor. Se a gente tem a preocupação com o outro, porque assistência é isso, você ter a preocupação com o outro, sair de si e ir ao encontro do outro, para justamente atender às necessidades, né, que o outro nos apresenta. E isso vai exigir, às vezes, de você ou carregar mais, predominar mais no intelectual, ou predominar mais no emocional, porque isso depende, né, de quem está na tua frente, né, ali, na interlocução. Ok, obrigada. Sim, oi. Novamente pelo verbete, tema interessantíssimo, né, o ethos. Seguinte, sobre a parafatologia, ali na 5ª e 6ª linhas, o ethos assistencial anônimo manifesto na TENEPS. A TENEPS, ela não seria nesse sentido, além da assistência realizada, tipo um laboratório para a pessoa desenvolver e aprimorar esse ethos? Como é que você vê? Eu vejo que é também. Mas quando eu fiz esse item, eu pensei assim, nós tenepsistas temos um ethos assistencial, ok, é X, não importa qual. E, com base nesse ethos, eu penso que os amparadores vão trazer as consciências que vão ser afinizadas com essa nossa manifestação. Porque aí é complexo, eu já não domino tanto assim, a movimentação extrafísica assistencial de uma TENEPS, mas eu fico imaginando que, para a gente estar acolhendo na nossa TENEPS, é tudo por afinização, né? O holopensene, então, pensar na nossa manifestação é pensar também nas possibilidades dos assistidos que vão chegar, né? Tem uma estreita relação. E muitas vezes a gente não compreende determinados perfis conscienciais que chegam para a gente. Por quê? Porque está falhando a nossa autopesquisa. A gente não sabe quem a gente é, ou do nosso passado, ou do que a gente já fez e tudo mais. Então, às vezes, uma primeira reação da gente é rejeitar, né? Opa, não, esse povo aí eu não quero. Mas aí, esse não querer, ele vai ser temporário, não tem jeito, porque se tudo é na evolução, ninguém abandona ninguém, ninguém, né, perde ninguém, o que a gente já interagiu aí no passado, em termos de interprisões grupo-kármicas, nós vamos estar sempre frente a frente com isso, não importa quando. Então, quanto mais lúcido a gente ficar essa nossa manifestação, melhor, né? Melhor a nossa qualidade de assistência. Sentido de que o dia todo do tenepsista já é voltado para quais consciências que vão ser levadas para a TENEPS, né? Então, o dia inteiro já tem esse exercício, assim, né, de estar desenvolvendo esse espaço assistencial, né? Exato, exato. A gente vira aquela isca constante, né? Vai iscando, vai carregando o caminhãozinho, né? Que nem a gente brinca, e chega na TENEPS, aí há então a possibilidade de fazer a assistência necessária, né? Junto com a Equipex, é claro, né? Para ver o encaminhamento, né? Aí entra eu tenho encaminhamento dos amparadores, né? Não só nossos, como das próprias pessoas. Né? Isso, perfeito. E se a gente parar e observar, todas as nossas interações no dia a dia, elas não são por acaso. Os encontros e reencontros nunca são por acaso. Então, a gente tem que ficar atento, né, a isso. Vai ver se você pode acrescentar aí. Falando na TENEPS, estava pensando assim, a gente exercita todo dia o ethos assistencial.
quando no início da TENEPS você vai abençoar todas aquelas pessoas que você encontrou com ela. Então você começa pela manhã, vai vindo a tua memória e você vai jogando assim, as tuas melhores energias, vamos dizer assim, né? Então acho que naquele momento também você não está exercitando o teu ethos assistencial. O que você acha dessa colocação? Faz sim, e faz de modo silencioso, pensênico, né? Muito mais carregado nas energias. É isso mesmo. Fazemos sim. São N possibilidades da gente estar manifestando o nosso ethos, né? Não é só na comunicação verbal, né? Por isso a comunicologia, né? Tem todas as formas de comunicação, né? A verbal, a não verbal, a energética, né? Então o nosso holopensene, quanto mais a gente qualificar o nosso holopensene, torná-lo sadio, ígido, né, ortopensênico, equilibrado, cosmoético. Então, tudo isso vai confluir nessa manifestação, porque a manifestação é algo instantâneo, é o flash, né? É o flash da sua presença, né? Tanto que lá na remissiologia eu destacaria como houve o destaque já da professora Rosa, da força presencial, né? É quase sinônimo, né? É quase sinônimo. O ethos. Sim, pode. Oi. Eu gostaria que você expandisse um pouquinho a ideia desses itens aqui na fatologia. O primeiro é que a imagem de si criada pela assistência ininterrupta seria tipo assim, a partir do momento que eu vou fazendo assistência, vou fazendo TENEPS e todas as técnicas que a gente conhece, eu vou me encontrando verdadeiramente, me tornando mais eu mesma, porque com as máscaras que a gente usa para ser aceita e etc., a gente acaba se despersonalizando. Seria isso? Seria isso, é isso mesmo. E aí a gente fazer essa nossa manifestação de modo contínuo, sem parar, sem gap, sem interrupção. Você ser continuadamente, né, um ser, né, assistencial. Né? Você está sempre com o mote, né, vamos colocar assim. Mas aí a gente estava conversando antes sobre isso, que depende, depende não, mas é importante que a gente veja os feedbacks, né? Porque tem muita gente que se acha extremamente assistencial, mas o outro mesmo não acha aquela pessoa tão assistencial quanto ela mesma pensa. E outras acham que não são assistenciais, e na conversa, assim, se você se predispor ao feedback, as pessoas dão feedbacks assim, de assistencialidade que você nem sabia que você tinha feito. Então, assim, para ajustar essa autoimagem, eu acho que é bom. É bom não, é importante você se abrir para a interlocução, para os feedbacks. Exatamente. Mas essa aí, Rosa, seria no sentido assim, da interassistência nas inter-relações do dia a dia, etc. Mas eu digo assim, no sentido da TENEPS, quando a pessoa vai aprimorando, vai melhorando, e ela vai tentando, ela vai se encontrando mais e vai ser mais fidedigna na sua comunicação, mais verdadeira com as pessoas, nesse sentido que eu disse, porque o pessoal lá fora usa muito mesmo máscara porque ela não aprendeu a fazer diferente, né? E aí, a partir do momento que a pessoa aprende, ela se reencontra, né, o seu eu mais profundo, mais verdadeiro, é que aí, então ela vai encontrar o seu eu verdadeiro, porque despersonalizar pelas máscaras, que é a persona de Jung, né, a gente fica meio assim, é muito complicado, né, estar na sociedade, né, associa aí. Eu penso que tem dois momentos aí, então, Osana. O momento durante a TENEPS e o fora da TENEPS. Se você está pensando só no durante, é evidente que o aprimoramento do tenepsista ele é contínuo, né? Quanto mais você qualificar a sua pensenidade, eu penso que vão melhorar demais as suas energias que você vai exteriorizar para a TENEPS. Aí tem que ver o nível de profundidade da TENEPS, né? Isso, exato. Então aí é pensar com esse foco, né? E é uma abordagem X, se é durante a TENEPS. Porque fora da TENEPS, o uso das máscaras sociais é o desafio nosso. Quando que eu vou vestir uma máscara e quando eu não vou? Quando vai ser necessário e quando é já descartável que a gente está numa mimese e está fazendo bobagem. E aí, no caso, eu acho, não sei nem se a máscara seria o nome correto, mas seria o nome mais adequado, né? Porque tem a OMI Super, né? Que é a omissão superavitária. Isso não deixa de ser uma máscara que você coloca.
Você se omite ali, porque naquele momento vai ser o melhor. Bem lembrado. Não é? Boa. Mas será que isso é máscara? É isso que eu acho que não. Eu acho que não. No já sentido não é de mais pelo máscara. menos Então, não, porque a persona, ela a sensação realmente... que me dá é que a gente que quer seguir a conscienciologia assim, para o autocrescimento mesmo, a gente tem que usar do glasnost mais possível, né? Mais plenamente possível, deixar todas as máscaras, e aí sim, essas omissões superavitárias, esse tipo de ação é superpensada, é calculada, é dentro do calculismo cosmoético. E aí já não é mais máscara. É buscar a coerência, né, do que se faz, do que se pensa. É bem complexo, eu acho bem difícil, bem complexo, tem uns limites aí dificílimos de você... O nosso nível ainda está meio complexo. É bem difícil, né? Até onde vai uma coisa, até onde vai a outra. Certo. Mas, gente, evoluir não é fácil, então... Eu quando eu estava fazendo esse verbete, eu falei assim, bom... Esse é meu sonho de consumo, essa é a minha meta, eu quero ser isto. Então, aí o meu modelo, o Serenão, que é o que a gente pode... Por quê? Porque ele consegue mobilizar, ele tem o autodomínio de tudo, né? Ele domina o seu ethos, ele faz o que ele quer, ele domina até a sua fisiologia, por que não vai dominar, né, todo o resto? Você quer ver mais máscara do que o anonimato do Serenão? Que não é máscara, né? É uma omissão supravitária, entendeu? Ele omite a energia dele em benefício da gente. Isso. Mas, e aí, como a gente é aprendiz, a gente não domina. Por isso que o Serenão pode assistir qualquer nível de consciência. Quem pode mais, pode menos. Isso. E nós, na nossa pequena, né, na condição de aprendiz, estamos fazendo assim, nichos, tentando aumentar os nichos de público-alvo de assistência. Essa é uma... Não é? Porque a gente ainda não abarca todos. Não tem aquela situação assim, que você está tentando esclarecer alguém, você não consegue, você fala, ela não entende. Aí chega uma terceira pessoa, vem e fala a mesma coisa que você falou, e aí a pessoa entende. Mas como? Mas eu estava falando isso para ela, porque como assim? Ethos, isso é uma possível explicação de ethos, de manifestação. É aquela energia, com aquele conteúdo, com aquela sintonia que vai dar o tchan, né, do entendimento. Isso também, mas tem também a questão de que pela segunda vez sempre você entende melhor também, né? Pode ser. Não é? Não, aprendizado é isso, né? O que é aprendizado? Você ouviu uma vez, assistiu outra, até você aprender. Né? Porque a primeira vez você leva aquele impacto e não consegue, o seu emocional não deixa. Entendi. Agora eu concordo com você, a interação com o outro, a energia do outro que de repente dá uma pacificação ali na emoção e permite que ela entenda, né? É verdade. Mas isso acontece muito, né? E você fica assim, boba, né? Como? Falei a mesma coisa. Como assim, né? Não estava me ouvindo? Onde eu errei? Onde eu errei isso? A primeira pergunta, mas como? O que eu fiz? O que eu fiz de embolada aqui que não deu para entender? Oi. Psicologia, na última linha, a interação, autoexpressão, estilo. E aí, na questionologia, você também fala sobre o estilo pessoal e a relação com a autoexpressão. Poderia ampliar? Nossa, isso é muito bom, a gente fazer essa busca de entendimento de qual é o nosso estilo de manifestação. Porque é a nossa marca registrada, é o que você vai deixar para o outro, que imagem você vai consolidar perante o outro. Quando você é apresentado pela primeira vez a uma pessoa, a primeira impressão ela fica, ela é marcante. E depois no convívio, na interação, pode ou não ratificar aquilo ou modificar, né? Às vezes não, às vezes a pessoa congela na primeira impressão. Mas a questão da elaboração pensada e construída do nosso estilo comunicacional é muito importante a gente pensar nisso. Isso, por exemplo, falar de estilística dentro da linguagem escrita, do grafo Pensene. É possível você estudar e aprimorar o seu estilo de linguagem escrita.
Tanto que uma das precauções e da atenção que um revisor faz quando está revisando um texto é isso, é manter o estilo do autor, não adentrar tanto em mexidas que vão provocar uma alteração, um desvio, uma distorção do estilo do autor. Às vezes há estilos que precisam ser burilados, ok, há sim, mas é importante a gente entender daí a nossa questão de estilo. Nós, mulheres, qual é o nosso estilo, por exemplo, na composição, né, de vestimenta? Pronto, aí você já entra numa atmosfera ali de comportamento. Esse ethos, a tua vestimenta, o teu jeito de se maquiar, de pentear o cabelo, ou de colorir o cabelo, tudo isso faz parte da nossa manifestação. Isso é informação, é relevante, porque aí o outro, ao te ver, ele vai tirar uma conclusão daquilo, ele vai ter uma percepção e ele vai extrair uma concepção, ele vai traduzir isso numa palavra. Ela tem um estilo moderno, ela tem um estilo clássico, ela tem um estilo retrógrado, ela tem, enfim, vai aí catalogando, né, os possíveis estilos, né? É bem amplo a questão da estilística aí, né? Está desligado. Liga. Não, agora já pegou. Agora está. Com a questão da assistência, de qualificar isso para dar mais efeito assistencial, sabe? Entendi. Tanto que no meu livro eu acabei colocando... Mostra o livro para o pessoal. Vira assim de frente. Assim. É verdade. Isso, assim. Comunicação evolutiva, eu comento de duas formas, que a gente, duas pelo menos, né? Formas de energia, de manifestação de energia, a energia suave e a energia potente. Então, isso compõe o seu estilo assistencial. Às vezes, com um assistido, você tem que agir com muita suavidade. Você tem que acolher, né, o trinômio, acolher, dar orientação, usando uma linguagem acolhedora, fraterna, às vezes até maternal, dependendo do caso, né? E carregar no colo, porque às vezes é aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. Ela está carente, ela está debilitada, ela sofreu algum trauma emocional muito grande. Então, você não pode chegar imediatamente na TARES, né? Que seria algo que você vai interferir mais mental somaticamente, né? Então, você vai dosando essa sua energia e aí isso compõe o seu manejo do seu estilo, né, de fazer assistência, de se manifestar. Ou, às vezes, você tem que ser firme, forte, veemente, bater na mesa, ter testosterona, né? Às vezes, mulher precisa disso, né? Eu, às vezes, preciso ganhar uma dose dessas. Às vezes, sou suave demais, não dá. Nesses casos, Ana, em que a gente não tem ainda bem claro o perfil de carência do assistível, seria interessante a questão da consciencioterapia, né? Eu vejo que a consciencioterapia, nesse ponto, ela vai agir exatamente com muito mais propriedade, muito mais eficácia. Técnica. É isso mesmo, a consciencioterapia. São profissionais, aí, né, exato, são profissionais da área. E a gente ter essa noção, aí falando como não consciencioterapeuta, né? Aí a gente fazer esse encaminhamento, sugerir à pessoa, né, por que você não, né, pensa nessa condição de submeter a essa heterocrítica? E na consciencioterapia é isso, é você se deixar receber um monte de heterocrítica. Basicamente é isso. Porque você não está se vendo. Aí o outro está te enxergando, porque ele está distanciado do seu micro-universo consciencial. Ele não está lá no bolo da sua crise e conflito. Então, ele vai olhar distanciado, vai ter maior visão de conjunto, ele vai poder mapear melhor as coisas e vai te dar, esse ponto, esse ponto, esse ponto aqui. Que tal você olhar? Vamos examinar isso? De maneira clara, objetiva. E técnica. E técnica. Perfeito. Em Fatologia, página 9, segunda linha, o comportamento pessoal cosmoético na vivência grupal. Poderia comentar? Olha, esse é o grande lance aí, né? A vivência grupal. Como a interação dos vários egos ali
né, se manifestando. Vários egos e vários etos, né, porque tudo fica muito singular ali no momento, né, da interação grupal. E quanto mais você tem isso autoconsciente e autocoerente, usando da lucidez e da cosmoética, melhora a sua manifestação e melhora a sua contribuição para o grupo. Porque muitos dos impasses e conflitos nas interações grupais se dá basicamente a isso. A pessoa não tem noção muito bem de quem ela é, de como ela se manifesta e de como ela coloca as falas, as sugestões, as ideias, o fazer dela em grupo, não está bem sintonizado com um padrão evolutivo, educado, né, cooperativo. Olha quantas coisas que vão estar ali permeando na grupalidade. Vai despontar muito quem está com comportamento competitivo, vai aparecer muito isso. E aí, os feedbacks, as interações vão colocar isso à tona. E se houver disposição de todos, né, os componentes do grupo para falar sobre isso, nossa, vai ser tudo de bom. Se todos estão nessa disponibilidade, aberto, usando de abertismo consciencial, né, para estar vivenciando um clima assim, vamos falar então dos nossos problemas? É necessário? E vamos equalizar aqui, chegar numa solução? Aí a coisa vai melhorando, né? Em Fatologia, ainda na página 9, terceira linha, as cicatrizes das recins realizadas na área emocional. Poderia aprofundar? Então, você está lá com as suas crises de crescimento, fazendo os seus autoenfrentamentos e consegue, então, fazer autossuperação, portanto, conquistar recins. Essas recins, elas vão estar, de modo simbólico, apontando as cicatrizes, né, das feridas antigas, né? Você vai estar cuidando daquilo e aquilo vira uma cicatriz. Não tem aquela expressão que o serenão é um conjunto de cicatrizes? Então, a gente tem que fazer a autocura das nossas feridas, né? E torná-las cicatrizes. E isso vai dando mais corpo e volume na nossa qualidade de manifestação assistencial, né? Porque a gente vai aí ampliando a compreensão e também os outros assistidos com as diferentes feridas abertas, né? Aí você vai lá ajudar a curar, a fechar a ferida, né? Enfim, são metáforas, né? É que é dentro desse mesmo ponto que eu queria perguntar. Eu entendi assim, o que você falou, mas eu não entendi como... você teria algum exemplo disso funcionando na prática, assim, que eu não... da ferida? Você teria algum exemplo prático desse tópico específico das cicatrizes e... eu vou tentar dar um ou mais, se eu conseguir, né, de exemplo. Por exemplo, eu era uma pessoa muito reservada, autista consciencial, é bem essa a definição precisa. Vivia no meu mundo, me alimentava com as minhas próprias, né, coisas, meus livros, gosto muito de ler, de estudar, então é um mundo muito específico, é concha, né, é o confortável de viver dentro do próprio micro-universo, né, consciencial, sem a interação. Quando você faz o movimento de recim, de saída, de abertismo, você conquista um novo patamar, né, evolutivo. Com isso, você, nas interações que você tem no seu cotidiano, você vai se deparar com pessoas do seu antigo perfil, que é o seu público-alvo. Então, você vai ter à sua frente pessoas que são extremamente fechadas, reservadas, que não se abrem, que gostam de ficar muito quietinhas, caladas, não expressam, não tem autoexpressão clara, né? O ethos não aparece, fica um ethos apagado, né? Que não está ali se manifestando de forma, né, inteira, plena. Então, aí você pode, nessa condição, fazer a assistência, porque você aprendeu como é que faz o movimento de saída de si para o movimento de abertismo.
Então, a cicatriz aí estaria onde? Estaria no passado, e você percebe que esse fato de você ser uma concha, ser introvertida, porque a introversão é boa, né? Sim. Só que não... Para autorreflexão, mas não 24 horas. 24 horas. Isso, E isso para você era... Você chegou à conclusão que isso era alguma cicatriz que você tinha e que você superou isso? Ficou... aí eu tenho que agregar mais uma informação. Eu tive uma projeção consciente, lúcida, de que eu, em outra vida, fui um velho ermitão que vivia numa caverna. Então, eu me vi sentada ao lado de uma fogueira, e eu era uma pessoa só, e muito pensativa, e, bom, não consegui alcançar o porquê que eu estava lá. Se eu estava lá porque eu fiz algo de errado, ou se alguém me fez algo, né, que aí me botou lá naquela condição isolada, né? Era um etos retrógrado. É um etos Então, se eu já tive uma vivência assim, um ego assim, e um etos assim, que ficou manifestado dessa forma isolada, isso para mim, eu mudando isso, é uma cicatriz. Então eu entendo as pessoas até que se distanciam, as pessoas que ficam, vamos dizer assim, os revoltados. Às vezes eu consigo acessar um entendimento do porquê que a pessoa se revoltou. E onde ela está falhando na compreensão para eliminar aquilo. Porque a revolta ela não leva a nada, ela não evolui, ela não te promove mudança de patamar positivo, homeostático, porque você ainda está no protesto, você ainda está reivindicando justiça, você ainda está na posição de vítima, você não está fazendo o seu movimento íntimo de transformação, né? Então, você criar cicatrizes é você fazer contínuos movimentos de recins, se modificando, se aprimorando, para qualificar o seu etos assistencial. Aqui, nesse caso específico do conceito que você está colocando, a cicatriz da recins seria um conceito positivo, então, seria uma cicatriz, positiva, seria isso? Sim, vamos entender então o que é a cicatriz. Cicatriz porque geralmente não é algo que já está fechado e que ali não vai ter mais ferida aberta? É isso? Está certo? Melhor do em termos que a de ferida. Medicina? Melhor do que a ferida. Entende? Entende? Sim. Fala no microfone, Ana. Sim. Porque quando fala em cicatriz, pensa em cicatriz trauma, emocional. Pensa assim, em cicatriz emocional. Me vem a ideia que me vem a priori, né, é a questão de algo mal parado mesmo, né? De uma questão emocional mal parada, que ela fica como uma cicatriz, mas você está colocando uma cicatriz, um conceito, né, de superação. Positivo. Superação. Mas eu acho que a cicatriz é o que passou. Por exemplo, eu tenho 33 cicatrizes. Eu tenho uma de um acidente de 52 centímetros, tem no pé e tudo. Então, aquilo acabou. Literal. Então, a ferida foi embora, ficou a cicatriz. Tem a Você lembrança. sempre vai lembrar disso e vai usar isso em benefício próprio. Exatamente. Entendeu agora? Por isso é que se diz que o serenão é um conjunto de cicatrizes, porque assim, ele já viveu tanto, conhece todas as jurisprudências possíveis, que para ele não tem mais novidade. É verdade. Agora, esse conceito de cicatriz, eu também, no início, era muito difícil de entender. É interessante mesmo você vê como as palavras, o léxico, por isso que é bom estudar lexicografia, etimologia, para a gente ir a fundo no entendimento do conceito. Aí a gente forma uma visão, um entendimento do conceito preciso, né? Porque as palavras, às vezes, mal colocadas ou não tão ajustadas, podem confundir e não esclarecer. Porque, por exemplo, você não estava antes, né, uns minutos atrás, entendendo o que estava sendo falado de cicatriz. Agora, penso eu, que já deu uma clareada, né?
Então, cicatriz é no sentido metafórico, né? Porque são coisas abstratas, recins é algo abstrato, né? Que a gente não é uma cirurgia que te deixa uma cicatriz no soma, mas no seu psicossoma ficam cicatrizes, né? Que aí você tem a história dele para cicatrizes. Justo. Quanto mais cicatriz você tem, mais vida, experiência você teve. Sim. Né? Isso, Ana? E aí mais assim, a responsabilidade você tem, né? Com assistência, né? Na página 9, Ana, Enfatologia, na 15ª linha, no meio da linha ali, as memórias emocionais influindo na assistencialidade pessoal. Dá para te aprofundar? Sim, claro. As memórias emocionais, em geral, a gente tem muitas, né? E se essas memórias elas estão numa qualidade não positiva, né? Se elas são emoções que não foram boas, que a gente não guarda boa lembrança, elas vão interferir, sim, na nossa qualidade de manifestação, podem influir na potência da nossa assistência. Porque é como se você ficasse chantageada com a coisa, né? Você vai assistir alguém que tem uma problemática similar à sua, e aí você não está bem resolvida com a coisa. Como que fica aí essa assistência? Ela vai ser plena, completa, 100%? Fica uma interrogação, né? Porque se você ainda não tem isso dentro de si resolvido, autoassistido, porque é muito interessante esse movimento, eu acho que até a consciencioterapia fala isso, né? Primeiro você se autoassiste para depois assistir o outro. Então, primeiro você aplica em si a técnica toda da autossuperação, né? Os 4 ciclos lá da autoconsciencioterapia, né? Autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação. Esses 4 movimentos, quando você faz com você em alguma questão emocional, beleza, você está com a recim completa, né? Pressupõe-se que você cumpriu esse ciclo e você está ali firme, pleno e entendida naquela questão, né? Específica, se for o centro uma emoção, né? Vivenciada. Então, isso te dá força e, vamos dizer assim, gabarito para você estar fazendo uma assistência para o outro. Prezada Ana, em Estrangeirismologia, página 8, 8ª linha. Pegou aí? Peguei. A joie de vivre expressa no olhar e no sorriso. Favor de expandir a ideia. Essa é uma das estrangeirismologia, é a penúltima linha, né? Que eu mais gostei de fazer, porque eu acho que é bem isso, assim, para mim. Joie de vivre. Joie, em francês, é alegria. E vivre, né? Viver. É a alegria de viver. E isso expresso no olhar e no sorriso vai mostrar, denotar e transmitir que a pessoa está de bem com a vida. A gente já, no início, né, da tertúlia, comentamos sobre isso. A pessoa está bem, ela está bem resolvida, ela não tem tantos mortificações, ela não tem autoconflito, ela está bem equilibrada, e, enfim, isso se passa naturalmente, né, na sua manifestação. Olá, Ana. Compreendi que você mencionou a possibilidade de uma ação que se supõe assistencial se revelar não sendo. Assim, quais os efeitos que você identifica como ratificadores ou comprovação de que houve uma assistência? Pode explorar com mais detalhes as repercussões ou efeitos considerados para que uma mobilização de energia seja compreendida como sendo assistencial?
bacana aí a gente voltar a esse assunto, porque eu acho que é o nosso dia a dia mesmo, né? A gente faz tentativa e erro de ações que se pretendem assistenciais, mas às vezes nem sempre atinge esse objetivo. E aí parar, analisar e entender onde é que foi que houve o que não deu certo. Aí a falha pode estar no assistente, como pode estar no assistido. Por quê? Porque quando você esclarece alguém, aí a decisão de fazer o movimento da recim efetivamente é do outro. É o 100% do outro. Não é mais do assistente. Essa é uma condição. Aí outra condição, você fez a tentativa da assistência e aquilo não reverberou, não calou fundo, não funcionou, então, aí volta para você começar a se questionar. Onde houve a falha? Foi na minha comunicação? Foi no meu gestual? Foi no meu modo de falar? Foi no conforto da minha linguagem? O conteúdo estava bom, mas a forma não foi adequada? Não estava condizente, coerente, harmoniosa com aquele cenário, aquele contexto? Porque tudo tem uma avaliação contextual, né? Você está numa sala de aula, você tem um X de comportamento para manifestar seu ethos assistencial. Se você está numa festa, é outra condição. Se você está no supermercado, é outra condição. Se você está numa conversa na sala com os familiares, é outra condição. Esse cenário você leve em consideração para a sua manifestação, porque às vezes não dá para você avançar muito no seu esclarecimento. Porque eu já vivi coisas assim, de querer a qualquer custo, a qualquer tempo, esclarecer o outro. Mas isso tem que ser dosado. Você está vendo o contexto? Quem mais está presente? Aquela pessoa vai saber ouvir e entender? Vai, mas e os demais presentes? Vão entender? Estão acompanhando? Estão com sinapses para ouvir aquela informação? Porque já me aconteceu assim, de eu falar algo, aí o outro fala assim, nossa, não precisa ser mal educado assim com o outro, você está sendo mal educado. Aí vem a tal da etiqueta social. Porque às vezes, para você fazer TARE, você tem que ir na lata, né? Você tem que ir ali no veio da coisa, onde a pessoa está sendo autocorrupta. Senão você vai ser conivente com aquela situação e você não está fazendo assistência de alto nível, né? Então, olha quantos elementos a gente tem que estar atento, né? E você percebe quando você falhou pela própria atitude da pessoa. Ela vai repetir, continuar fazendo do mesmo jeito. Então, aquilo não surtiu efeito. Então, não ecoou, não ressonou. Aquilo não calou fundo nela, né? Essa é uma das possibilidades, né? Ana, eu tenho familiares e amigos que estão na religião católica e para eles é muito importante. Qual deve ser minha atitude diante da dessoma de um familiar quanto à missa de 7º dia? Devo ou não devo comparecer? Tenho certeza que para eles minha presença é importante. O que faço? Muito interessante. Eu posso então dar a minha casuística. Eu venho de família grande, numerosa, eu sou a 7ª filha, né? A última, e já tenho os meus pais dessomados e 3 irmãos dessomados. E eu fui, embora eu não seja mais católica, né? Desde a adolescência eu realmente me posicionei perante a minha família que aquilo não me agregava e não iria mais à igreja e não iria mais à missa. Mas, quando houve a dessoma e todo o ritual, né, do funeral, enfim, todo o ritual lá do enterramento, tudo, eu fui à missa do 7º dia. Porque é importante, eu penso. Assim, você faz um respeito ao que o outro tem como valor. Pode assistir também o grupo então, todo. Isso né? é assistencial. Isso é eu acho que o mais importante é ela se predispor. Senão a gente fica mais católico, mais crente do que todos os católicos, né?
E olha, é tão importante essa ação nossa, porque é aí que você se desprende de si, porque você não está renegando, né, assim, os seus princípios, o seu CPC. Você não está fazendo isso. Você está sendo coerente com a assistência e com o nível do assistido. E é pensar no outro. A assistência tem muito isso, de mudar o foco da lógica. É com o outro. Você não tem que pensar em si. Você já pensou se a pessoa dessomada está ainda 7 dias grudada no corpo? Que oportunidade que você tem para liberar a pessoa, né? Exatamente. Não que o ideal fosse a missa de 7º dia, né? A gente não vai mandar rezar uma missa de 7º dia para isso. Não partiu de mim, claro. Não partiu de você. Né? Vamos deixar as coisas bem claras para depois não achar que a gente está recomendando. A gente não está recomendando missa. Mas já que a família faz questão, é uma oportunidade de assistência para você. Agora tem aquela condição sua também, né? Se você vai chegar lá, vai chorar que nem todo mundo chora, tem que ver o que você vai fazer lá. Você tem que bancar, tem que vai botar, ver, né? Bastante ver, bastante condicionamento energético, pensar na ajuda que você vai fazer não só para quem dessomou, mas para os familiares, que tem um conceito de perda muito grande, né? Exatamente. E vamos nessa, porque... Dar esse conforto, esse apoio e outra, fazer já os primeiros passos de cada um entender essas emoções, lidar com o luto. Porque para nós é tranquilo isso, a gente sabe que apenas é um descarte do corpo físico. Não, é impressionante, porque eu tenho um ano já, passa tão rápido que, né, na dessoma da minha irmã, foi a primeira irmã, assim, de 7 filhos, então foi um negócio assim, meio chocante e tal. Como é que tem aquelas pessoas com habilidade de mexer com a emoção de todo o grupo? Então, foi lá, contrataram, porque a minha família toda é católica também, contrataram, sei lá, a igreja mandou uma pessoa lá para ajudar no velório, né, falar umas palavras, assim. Ela conseguiu fazer todo mundo entrar em convulsão ali na hora das coisas que ela falava, entendeu? Eu fiquei olhando aquilo ali, me predispus à assistência, assim, era a única que não estava chorando. Alguém deve ter olhado, a irmã desnaturada, com certeza, com certeza, Mas, assim, não estou ali para mostrar para ninguém, né, que se eu sou ou não natural. Sim. Mas, enfim. Aí, assim, mas é complicado. Então, esses ambientes, assim, ambiente de igreja é complicado. É bem complicado, porque tem uma habilidade de mexer com a emoção. Então, tem que ir preparada para não entrar nesse bolo, porque se entrar, você não vai fazer assistência. Então, você tem que ficar firme para fazer assistência. Aí vem uma sugestão. Ter muita autoconfiança, muita autoconvicção do que você pensa, de quem você é hoje. Entender o porquê que você está naquela família. Porque nada é por acaso. Se a gente ressomou, né, naquela família, com aqueles pais e irmãos que cultuam ainda o holopensene religioso, a gente tem ligação com aquilo. E é o nosso passado. Às vezes é a nossa função mesmo, né? Função de intermissivista. Vamos ajudar a esclarecer, a evoluir, a mudar de patamar? É assim, pelo exemplarismo. Você fica em silêncio lá. Eu não cumpro todos os comandos que o padre dá, né? Ajoelha, senta, tal. A gente ainda até faz, mas orar... eu já não acompanho, mas pensenicamente eu estou rígida. Então eu estou tranquila que ali... E outra, eu respeito o espaço, o ambiente. O ambiente não é meu. O holopensene é do instalado, é da igreja, é o ambiente daquela turma. Eu já fui daquela turma, mas eu quando rechego, né, vamos dizer assim... eu estou respeitando e não dá para a gente fazer estupro evolutivo, né? Tudo a seu tempo. Até quando você falou assim, eu já fui daquela turma, é mais um motivo de rapó para você conseguir fazer uma assistência, né? Exato. É uma das cicatrizes lá do nosso brinquedo.
Então, Exato. Ana, eu fiz igual você. Eu fui à missa do meu marido, mas fiquei fazendo EV, aproveitando o momento, bem sério, com os pensando de ajuda do extrafísico, porque minha família nem é muito religiosa, entendeu? Só tem uma irmã. Mas eu fiquei fazendo EV. Eles devem ter achado esquisito que eu não chorei nem nada, mas eu fiquei o tempo todo fazendo EV. Acho que ajudou. Eu acho que ajuda. Acho não, tenho certeza que ajuda. Quando eu tenho que ir na igreja, eu fico fazendo EV. Não faço o que eles mandam, só com o joelho, mas não rezo, entendeu? Porque eu já rezei muito. E outras. Ana. Já ajoelhei muito. Oi, aqui na página 9, na 12ª linha, você colocou assim, a justeza de caráter dos negócios. Eu queria saber por que você deu esse enfoque nos negócios. Então, aí entrando já no mundo empresarial mesmo, né? Quando a gente está nesses ambientes, você é um empresário, você está constantemente lidando com clientes, fornecedores, você tem que tomar decisões, fazer reuniões, tudo. Como é o seu ethos, né? Nessas interrelações? Você pensa em ser assistencial ou você só está pensando no seu lucro, né? Como é que você faz essa sua manifestação ao fechar o negócio? Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu estava olhando a tua tipologia, que está bem legal aqui, né? Você até explicou a tipologia direitinho. Então, essa justeza de caráter só serve para a ordem dos negócios, nos outros tipos não. Não serve a justeza de caráter em todas as nossas manifestações. Porém, nos negócios é um viés que eu queria destacar. É a prova real, né? Porque às vezes a gente tem justeza de caráter na relação com um amigo, né, com um familiar. Você é justo na TENEPS, na TENEPS, você fica lá igual uma... Isso. Mas aí, de repente, santo. você vira de personalidade e no negócio você vira aquele que puxa tapete, que você fica na competição, que você quer só levar vantagem. E aí? Como é que é isso? Qual é essa coerência, né? É muito sério isso. E é um ramo de tema que a gente... Na 12ª linha. Na 12ª linha. 9, na 12ª linha. A justeza de caráter nos negócios. E é um assunto delicado mesmo, Neida, porque não é comum a gente pensar assim. Nós vivemos num planeta em que o grande valor é o dinheiro. Não entendi, mas a minha pergunta é assim, ó, se tivesse colocado, por exemplo, né, a sugestão, a justeza de caráter interpessoal, interassistencial... Ela quer chamar a atenção. Não entendi, mas eu queria saber por que ela deu esse enfoque, né? Explicando agora eu entendi, entendeu? Mas na hora que ela colocou, só que me chamou a atenção, justeza de caráter, por que ela falou nisso nos negócios? Podia ser em qualquer aspecto, né? Entendeu o que eu estou perguntando, Ana? Entendi. Eu poderia ter criado um item mais genérico. Mais genérico, né? exatamente. Entendi. Mas esse é estilo do autor mesmo, como tu comentou antes. Eu pessoalmente acho que se pegar um item mais genérico, não vai chamar atenção para essa questão do negócio. Do negócio. Porque no mundo capitalista, ali você, na hora do negócio, você vai mostrar o ethos assistencial. Não, eu entendi, Rosa, mas assim, eu fiquei pensando assim, mas por que nos outros aspectos não precisa ter justeza de caráter, entendeu? Eu já fiz uma outra abordagem. Na hora que eu li assim, a justeza e caráter... eu penso assim, talvez... quais são os poderes piores que a gente tem, né? Os vícios, como é que são? A condição pior que a gente tem é poder, dinheiro e sexo, né? Então, você abordou a questão do dinheiro aqui no negócio. Então, o poder está o tempo todo aí na questão da assistencialidade e tal. Talvez o sexo, eu não me lembro... Mas você colocou seu sex appeal. Sex appeal, de uma certa forma. Mas eu gostei da sua colocação, porque aí veio um momento meu do fazer do verbete. Eu fiquei com medo de ser muito repetitiva. Entendeu? Eu falei, gente, mas eu já disse mais ou menos isso em outros itens. Eu falei, como que eu vou diferenciar? Né? Porque senão fica tudo muito igual, né? Assim, foi essa a minha preocupação, assim, no frigir dos ovos mesmo, falando francamente, eu acho que foi isso. Então, por isso que eu vou falar só, né, dos negócios aqui nesse... Tá bom. Deixa eu perguntar uma outra questão para ti, que na parapatologia, na 5ª linha, você colocou o livre trânsito em determinadas comunex. Você podia ampliar? Sim. Olha, o nosso perfil consciencial, o nosso holopensene pessoal, ele é a nossa marca registrada. Portanto, a gente tem catraca livre em determinadas comunex.
em determinados bolsões extrafísicos, que são aqueles que se afinizam, que às vezes é o nosso antigo, né, da onde a gente estava antes de ressomar. Então, esse trânsito livre é bem aí, você é um deles, um amigão do peito que está lá, que pode entrar e sair. Aí, diferentemente de outras comunidades extrafísicas que a gente não acessa, por exemplo, as mais evoluídas, é mais difícil a gente ter esse livre acesso, mas por nossa incompetência mesmo, né? Não porque eles não queiram. Obrigada. Alô? Oi, Ana. Então, dentro dessa mesma pergunta que ela fez, gostaria de saber se você já teve alguma vivência a esse respeito. Livre trânsito em determinadas comunexes. A dicção dele não Você pode repetir? Boa, eu não ouvi. Sim, dentro da pergunta que ela fez, queria saber se você teve alguma vivência dentro... Na justeza dos negócios. Não, livre trânsito em das comunexes. No trânsito... Qual a sua experiência? Sim. Bom, eu transito muito bem nas comunexes religiosas, nas comunexes autistas, nas comunexes... que mais? Ih, tem muitas. Aquelas nada boas. Então, eu sou livre acesso. Pode voltar, Ana, mas aí eu falo, estou em outra... Eu venho aqui só para resgatar você. É a pré-intermissiologia na veia, né? Então, eu volto, mas eu volto para te resgatar, não para ficar de novo. Ana. Oi, diga. Oi. Na última linha da fatologia, na página 9, o treino multimilenar da prática assistencial reverberando no ego atual. Você pode desenvolver? Vamos supor que a gente tem um traço de personalidade que a gente vem há milênios tentando reciclar. Porque, como eu pus na frase enfática, o meu interesse maior mesmo é fazer mudança na raiz do nosso temperamento. É fazer continuadas recins para que a gente realmente mude lá no fundo, nas profundezas mesmo. Então, a gente vem, de certo modo, há milênios, treinando a saída disso, a mudança desse temperamento. Então, a gente vai perceber isso, se a gente ficar firme nesse movimento, essa reverberação, né, no ego nosso atual. Portanto, você tem um ethos assistencial hoje um pouquinho melhor como era antes, né? Espera-se, né? Ana. Muito obrigada. Nada. Na página 9, na 14ª linha. Deixa eu pegar aqui mais de perto que eu enxergo um pouco. A jovialidade permanente alcançado pelos ethos assistencial. Essa é na fatologia, né? Na fatologia. Sim. Tem muito a ver com a joie de vivre, né? Estampada no olhar e no sorriso, né? Que eu pus lá na estrangeirismologia. Essa jovialidade é a maneira de ser da pessoa. Às vezes, corporalmente, ela já é assistencial, né? Ela é ativa, ela é dinâmica, ela tem uma atitude corporal positiva, acolhedora, de ação, né? Eu, quando vejo na hominologia a mulher de ação, homem de ação, eu vejo assim, uma pessoa com essa dinâmica, com esse ethos, né, corporal dessa forma, né, bem jovial, positivo, cheio de energia, algo bonito de se ver. Né? Eu já entendi, falando da aparência, porque aqui, assim, uma vez eu perguntei para uma amiga, conversando, batendo papo, falando da idade, porque eu já ouvi você falando da sua filha e tal. Eu pensei que ela tivesse uns 39 anos, no máximo 40, tinha quase 60. Aí, outro dia, eu fui falar conversando com outra amiga lá no Auto Pesquisa, eu fui voluntária lá, ela passou do meu lado, a gente ficou conversando com outra colega lá. Aí ela, conversando, negócio disso, de idade, de assistência, de ajudar, de energia. Aí aquela história, quantos anos você tem, quantos anos você não tem? Eu pensei que ela tivesse uns 32 anos, 50. Eu falei, o quê? A assistência daqui, a turma é fera, né? É a mesma coisa, se for perguntar para você, não quero saber não, mas você vai aparentar... Você vai aparentar 25 anos. Você não tem coragem de perguntar. Não. Mas analisando, né, pela assistência que a gente faz por essa energia,
Você deve ter uns 25 anos mais nova. Não, então, e todo mundo aqui, você perguntou a idade, você fica de boca aberta. É? Eu falei, daqui a um tempo eu vou também melhorar nessa. Não, mas eu não tenho o menor problema com idade, não. Eu tenho 53 anos. E, assim, eu acho... E acho ótimo. Quanto mais estou envelhecendo, eu acho ótimo, porque eu estou mais madura. Estou sentindo que eu estou progredindo, entende? Se eu me comparo com 20, 30 anos atrás de quem era a Ana, nossa, eu estou muito mais feliz hoje. Não quero ser aquela Ana, não. Não, acho que ninguém quer, eu não tenho mais saudosismo. Porque tem gente que tem saudosismo da infância. Não, a melhor época da vida da gente é a infância. Banana que é, não entende de nada, só tem que obedecer, não tem voz ativa. Não podia, né? Seria bom... Não é dona do nariz, né? Mas seria bom com a experiência, com o conhecimento que a gente tem hoje, chegar naquela época, voltar, né? Aí é bom, é diferente. Mas a outra pergunta aqui é a conquista da interassistência pela prática da assistência sem retorno. Estava falando nisso? Nossa, esse é o desafio, né? Na ação assistencial, qual é a nossa intenção? É querer o retorno? É querer um reconhecimento que seja? É querer um obrigado depois? É querer um elogio? Nossa, você foi muito assistencial comigo. É isso que a gente quer depois que faz a ação? Ah, nossa, isso é seríssimo. Tem um verbete, assistência sem retorno. Sem retorno, sim. Que a pessoa doa com as duas mãos, né? Mas geralmente na Socinha ela não doa com as duas mãos. Eu te dou isso, mas compensação você vai tirar nota 10 nessa, vai tirar 8 nisso, 8 naquilo. Ela dá, mas já espera o retorno. Toma lá da cá, né? Dá lá da cá, aqui já é o contrário. Mas vale a pena mesmo ler o verbete assistência sem retorno. É uma meta bastante... Agora, na verdade, é um paradoxo, né? Porque se o assistente é o primeiro a ser assistido, então você tem que se autoconscientizar de fazer assistência pela assistência, não por esse princípio que está por trás disso aí, né? Porque o retorno vai vir de qualquer maneira, né? Mas você não pode pensar nisso. Então, eu acho que é um paradoxo. É uma situação... Não sei nem se é paradoxo, é um oximóron, talvez, né? Assistência sem retorno. Mas você falou agora há pouco também, logo no começo, né, do curso intermissivo. Então, pela lógica, 51% a gente já tem isso aí inato, né? Essa assistência, essa vontade de trabalhar sem retorno. Quer dizer, pela lógica, né? Pela lógica, a gente aprendeu isso no curso intermissivo, que até chegar lá, a gente tinha vestígio, insinuações de que a gente dava para o negócio, né? Para o negócio que eu digo para assistência. Claro. Ficou ambíguo essa minha linguagem, né? Ela é polissêmica, essa palavra. Ficou ambíguo essa que a gente dava, tinha vestígio, né, de assistência. Mas, como o professor Valdo mesmo diz, no curso intermissivo, a gente teve tanta aula, tanto esbregue, tanta autorreflexão, tanta parapsicoteca, que a gente teve uma mudança, na verdade, no paracérebro, né? De parasinapses, de parengramas. Então, assim, ele diz que a gente saiu outra pessoa de lá. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem mais possibilidade de resgatar, sabe? Só que não, a gente não tem vacina contra a gente mesmo, né? É o que a gente está tentando fazer nessa vida agora aqui, é a gente vacinar a gente contra a gente mesmo. Isso. Porque na próxima a gente não tem que recuperar, por exemplo, a Conscienciologia com mais de 40 anos. Entendeu? Para quem fez um curso bom de intermissivo, isso é uma vergonha. Entendeu? É isso mesmo. Não estou falando para você não, estou falando para mim. Entendeu? Então eu na próxima não vou me esquecer disso. Gente, a gente tem mais duas pessoas para perguntar. Só o significado de uma palavra. Posso? Ana, na estrangeirismologia, tem modus faciende, que é latim que eu sei. Sempiterno. Que palavra, que significado, Marcelo, Ana aí? Sempiterno é a junção do sempre eterno. Ah, que legal. Que você sempre vai ter esse modus operandi. Por toda a eternidade, já pensou? Muito bom. Nossa. Ou seja, é a plenitude do serenão, né? Tudo que a gente quer.
Obrigada. Agora você. Oi. Na fatologia, na página 9, na 15ª linha, tem lá as memórias emocionais influindo na assistencialidade pessoal. Hoje a gente conversou bastante de emoção, de cicatriz, e aí eu entendi isso aqui como sendo alguma coisa neutra, que a memória emocional ela pode ser positiva na medida que cria rapport, mas também se você se embanana e deixa aquilo muito aflorar, aquilo pode prejudicar a assistência. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, o que você pensou quando você colocou esse item na fatologia, por favor. Perfeito, eu pensei exatamente isso daí que você está falando, nos dois lados. E nós, anteriormente, nos estendemos mais quando a emoção lembrada, né, a memória que a gente tem de uma emoção não foi assim tão boa e positiva no processo assistencial. Mas agora a gente pode também falar dessa emoção que a gente tenha vivenciado, que vai contribuir para a assistência, né? Há, sim, situações em que a gente, por exemplo, uma conquista que você teve pessoal, uma recém que você alcançou, superou, você vibra com aquilo, você sabe já o caminho das pedras, da saída daquilo, de como você transforma aquele traço, né? Como você pega um trafar e o transforma num trafor. Então, isso te marca e te deixa positivamente, né, emocionado no bom sentido, né? E aí você vai conseguir transmitir isso. Quem está passando por aquela mesma situação ou similar, você vai dar a sugestão, ó, no meu caso eu fiz assim, assim, assim. Vê aí com você se isso também não daria certo. Ou por aí você cria uma técnica sua para você sair disso, né? A gente vai torcer, né, para a gente um dia não precisar dessa memória emocional, ficar só com a memória mental somática mesmo, de né? ideias, de conceitos, de conhecimento de a gente vai chegar rápido nisso, né? Ó, o nosso destino, Rosa, eu já ouvi você falar que você queria muito, dessomando, ir direto para o interlúdio. Ah, eu queria. Eu vou junto, hein? E eu quero trabalhar com cérebro, para cérebro. Eu vou junto. Trabalhar com paracérebro. Exatamente. Né? Mas eu vou ver, eu não estou conseguindo comprar passagem, então. Gente, olha, o nosso tempo já esgotou. É uma delícia essa tertúlia, mas o tempo já esgotou, tá? Então a gente agradece muitíssimo a Ana. A gente aguarda outros verbetes assim, para a gente discutir bastante. Né? A gente agradece a todos vocês que participaram aqui com as perguntas da tertúlia, porque é isso que movimenta, né, a nossa tertúlia aqui. Nós agradecemos também os teletertulianos, também aqueles que mandaram perguntas. A gente aguarda vocês, tertulianos e teletertulianos, nas próximas tertúlias e passamos então para os nossos comerciais. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. 20 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Os recados de hoje serão da Keiko, programa Verbetografia, Marta Ramiro, primeira semana paracientífica, e Eliane de Pinho, técnicas interassistenciais em Florianópolis. Boa tarde. A Enciclo Sapiens convida tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o verbete a se inscreverem no programa Verbetografia, no formato EAD, que começa dia 27 de fevereiro de 2014. Promova a autoinclusão verbetográfica na megagestão da Max ProEx Grupal e começando já desde início do ano, conectado com o amparo de função verbetográfica. É importante antecipar, né, e se inscrever desde já para antecipar o processo da aprovação do título. Mesmo aqueles que já fizeram curso, aqueles que já defenderam o verbete, podem se inscrever e refazer o programa Verbetografia, visando a veteranismo interassistencial. Entre em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos.
em nome do CAEC, dos Colégios Invisíveis, nós queremos convidá-los para a primeira semana paracientífica da Conscienciologia. Esta semana vai acontecer no período de 21 a 27 de julho de 2014, porém, as inscrições estão abertas. Antes da semana paracientífica, nós vamos ter um complementário com o tema pré-intermissiologia. Então, você que se considera um intermissivista ou uma consciência assistível, não pode perder a semana paracientífica da Conscienciologia. Nós vamos trabalhar com a questão da liderança interassistencial. Então, aquela consciência que já está predisposta a atuar na condição de líder interassistencial, precisa conhecer as abordagens das diferentes especialidades da Conscienciologia a respeito desse tema. Nós agradecemos a sua atenção e convidamos, então, para que você faça a ligação para 045-3525-2652, repetindo o telefone, 045-3525-2652, e veja as ofertas que temos para vocês. Obrigada e até lá. Olá. Agora um convite do IIPC Florianópolis. Em janeiro, no dia 31 e também no dia 1 e 2 de fevereiro de 2014, teremos o curso Técnicas Interassistenciais com o EPICOM, professor Frederico Gunning. Esse curso ele tem como pré-requisito os cursos de entrada do IIPC, seja CIP, CPC, Assistenciologia, e será abordado várias técnicas interassistenciais. Por exemplo, técnica de resolução de problemas, instalação do campo homeostático, a alcova blindada, autolibertação grupocármica, arco voltaico, acoplamento energético interassistencial, ectoplasmia assistencial, ATENEPS, acesso às centrais extrafísicas de energia, mega-euforização, entre outras técnicas. Os interessados que forem passar um período em Florianópolis, aproveitem para fazer esse curso conosco. Informações no e-mail florianópolis, sem acento, @iipc.org e telefones 3224-3446 e outros também que estão no site do IPC na internet. Muito obrigada, até lá. E o verbete de amanhã é Infante Resiliente, especialidade Autoevoluciologia, verbetógrafa Marta Fux. Obrigada a todos pela presença, tenham todos uma boa tarde. Até amanhã.